Pessoal, boa tarde, todos sejam bem-vindos. Um pouquinho de gente hoje, né? Acho que cada feriado, o povo viajou. Mas enfim, que Deus nos ampare, nos ajude nessa tarde, que possa abrir os nossos corações para ouvir a nossa irmã Sônia, que já agradecemos pela presença, né, pelo carinho conosco, por ter voltado, né? Uma Sônia antiga, muito antiga, porque você trabalhadora da casa, né? Não considero. Faz tempo que eu muito bem, porque o senhor mesmo você aqui, eu nem lembro de quanto que é, tem mais de 10, 15 anos você trabalhando aqui, ajudando, sempre presente. Então, obrigado mais uma vez. A gente está passando um momento assim importante do cristianismo, que é a Semana Santa, né? Hoje especificamente o sábado de Aleluia, e amanhã a Páscoa. A Páscoa deve significar para nós o renascimento de Cristo, né, que morreu na sexta-feira, mas que a gente então seja forte, seja capaz de fazer renascer em nós todos os dias o Cristo que nos ampara, que cuida de cada um de nós, que nos mostra o caminho. Ainda hoje no Frei Eustáquio eu estava fazendo também a fala lá, e eu perguntei para as pessoas: vocês acham que Cristo morreu para nos salvar? A morte de Cristo foi suficiente para nos salvar? Aí assim, alguns disseram: sim, claro, eu acredito que sim. Mas isso é uma ilusão, gente. Jesus deve por nós ser conhecido, identificado como aquele que foi o caminho, a verdade e a vida, né? Ele nos mostrou a verdade que liberta e nos mostrou com a sua caminhada, né, com o seu sofrimento, o que nós temos que fazer para assumir a nossa salvação. Então, ele morreu para nos salvar, sim, esse era o objetivo dele. Mas essa salvação é um trabalho de cada um de nós. Não adianta você falar, ficar a vida inteira fazendo bobagens. Não, Jesus morreu para me salvar. Isso é uma ilusão. Isso não existe. Nós temos que nos mirar no exemplo de Cristo, que deixou toda a luz e o resplendor de onde ele morava, encarnou aqui na terra, se fez carne para nos mostrar que existe um caminho para a nossa salvação, mas somos nós que devemos seguir por ele. Então, que esses dias sejam de reflexão para todos nós, que a gente faça renascer em cada um o Cristo que está conosco desde os tempos primeiros da nossa vida. E dessa forma a gente pede que a espiritualidade também apoie, conforte, ilumine a nossa irmã, para que ela possa nessa oportunidade nos iluminar com as suas luzes. Senhor. Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Bom, eu acho que, assim, somente já falou o que eu tinha que falar hoje, eu acho que eu já vou encerrar por aqui, porque... Então, você vê a sintonia, né? Você está bem sintonizado. Porque exatamente me pediram para falar sobre o despertar da consciência. Então, casou direitinho, né, com o momento que a Terra está passando hoje, né? Nosso Pai está passando. Mas a gente vai dar assim só umas rápidas pinceladas, né, sobre esse tema, porque ele é muito profundo. Não dá para falar, né, em poucos minutos toda a abrangência desse tema. Então, nós vamos só colocar alguns pontos aqui que nós achamos interessante, né? Primeiro deles é quando a gente vê
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando Jesus compara, né, ele fala que haverá um dia em que chegará o Senhor e vai separar o bode das ovelhas. Então, até uma expressão assim, que hoje em dia seria meio condenável a gente falar, né? À direita estará as ovelhas e à esquerda o bode, como se a direita fosse coisa boa e a esquerda fosse coisa ruim, né? E a gente sabe que não tem essa diferença, mas é só uma simbologia, né? Então vamos entender toda essa passagem aqui, uma simbologia do que seria o juízo final, que algumas religiões acreditam ainda que haverá aquele dia, um único dia, né, específico, em que Jesus voltará à terra, né, e irá separar aqueles que seguiram o caminho bom e daqueles que seguiram o caminho mau. Porque os bons irão para o céu e os maus irão para o inferno. Sem segundas opções, né? Ou uma ou outra. E aí, lá nessa passagem, né, Jesus deixou bem claro, quando ele fala sobre a questão de que aqueles que visitaram seus irmãos nas prisões, aqueles que levaram o pão para quem tinha fome, o agasalho para quem tinha frio, né, aqueles ali seriam os escolhidos, vamos assim dizer, né? Iriam para o reino bom, o reino dos céus. E aqueles outros que não fizeram isso, não iriam ter direito ao paraíso, ao lugar. Esse está no capítulo que fala sobre a caridade. Mas eu quero enfatizar aqui um outro lado que eu acho muito interessante. Um deles é que Jesus não falou que seria perguntado para ninguém se era homem, se era mulher, se era desse país, se era de outro, se era de uma religião ou se era de outro, qual a raça que pertencia, qual a cor da pele. Não seria perguntado nada disso. Seria perguntado o que você fez. Mas o que eu quero ainda enfatizar é que aqueles que fizeram, eles nem sabiam que estavam fazendo o bem. Eles não sabiam que era aquilo que iria levá-los para o paraíso, porque eles perguntam, né? Mas quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Quando foi que nós te vimos com fome e demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e demos de beber? Quando te vimos nu e te agasalhaste? Quando estiveste doente fomos visitar? Aí Jesus fala, né? Aí o Senhor ele vai falar, toda vez que fizeram desses pequeninos, é a mim que fala. Esse texto, ele realmente fala sobre a caridade, né? E sobre o juízo final. Mas o que eu quero enfatizar hoje é esse nosso despertar da consciência. Porque ali até então, nem aqueles que tinham sido escolhidos, que iriam para o paraíso, né, o chamado paraíso, nem eles tinham consciência que eles tinham feito algo bom. E nem os outros não tinham consciência de que não fizeram nada. Então hoje, a nossa reflexão é justamente sobre isso. Como que nós vamos despertar essa nossa consciência? E não é só a consciência de fazer algo para os outros. Fazer a caridade, que é o que a doutrina espírita sempre prega, né? Que nós temos como irmãos que somos de toda a humanidade, porque é a nossa religião, ela nos ensina que Deus é Pai de todos, que não faz distinção de ninguém, né? Então, se nós todos somos irmãos, nós temos
que ajudar uns aos outros, indistintamente, sem nenhum preconceito. Então aí, mas e nós? Como nós ficamos nessa história? Então nós temos que, primeiramente, nos ajudar também. Porque eu não consigo ajudar o outro se eu não estiver bem. Como que eu vou falar de liberdade se eu estou preso? Como que eu posso falar para o outro, sorrir diante das dificuldades, sendo que eu estou reclamando, praguejando, falando mal, jogando a culpa nos outros, jogando a culpa em Deus, jogando a culpa no governo? Mas eu estou ensinando os outros, não, gente, nós temos que agir assim, assim, assim. Então é uma coisa muito vazia isso. Então o que nós vimos aqui, alguns trechos aqui que eu colhi, eu vou ler para não pecar, não falar, porque às vezes a gente quer passar uma ideia, mas não estava escrito bem daquele jeito, então às vezes eu prefiro ler. O despertar da consciência espiritual é um processo de autoconhecimento e mudança interior que pode levar a uma nova percepção do mundo. Então, quando a gente para realmente pensar, o que eu estou fazendo aqui? O que é essa vida que eu estou levando? Será que é só isso mesmo? Levantar, trabalhar, comer, dormir, no outro dia de novo, levantar, trabalhar, comer, dormir. É só isso? Pagar as contas? Ah, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar graças a Deus porque eu estou trabalhando e pagando as contas. Sim, temos sim que ser gratos a Deus todos os dias, né? Por isso. Mas será que é só isso? Será que é só com a parte material que a gente tem que preocupar? Então a nossa parte espiritual, a nossa parte emocional, ela é muito importante. Aliás, ela é a mais importante. É a que a gente tinha que ter a prioridade na nossa vida, porque é a parte evolutiva, é o espírito que está evoluindo. Não é a matéria. Isso aqui é passageiro, né? Então nós estamos numa caminhada evolutiva. Então nós temos que ter essa consciência que nós temos essa caminhada evolutiva. Nós temos que, sim, lutar pelo nosso progresso material. Ele faz parte. O progresso material faz parte. Tanto é que as coisas vão mudando. Quando o Salmen falou aqui que eu participei aqui muito tempo, quando o Rodrigo e a Viviane me chamaram para participar aqui, não existia essa parte aqui. Eram 2 cômodos lá no fundo, né? Um de um lado e de outro. E é onde a gente fazia as nossas reuniões. Tanto a mediúnica, tinha um dia, né, no sábado à tarde. Tanto é que vir aqui nesse horário para mim é muito especial, porque é o horário que a gente fazia os atendimentos e a gente tinha a parte espiritual. E um outro dia à noite tinha a palestra pública. Domingo. Era no domingo à noite, né? Então, as coisas mudam. Olha só o progresso, né? Tanto que está diferente, está gostoso. Até ar-condicionado nós temos aqui, que delícia, né? Então, tudo faz parte de um processo evolutivo. Então, o processo material, ele faz parte da evolução. Mas o espiritual, ele é individual. E a nossa tomada de consciência, ela vem com uma mudança interior. É aquela tomada de o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo na minha vida. Sabe que eu já perdi muito tempo fazendo coisas só por fazer? Só ir repetindo diariamente as mesmas coisas, sem me preocupar com o futuro, sem me preocupar em me preparar realmente para a vida espiritual.
que é para lá que nós vamos voltar, porque nós viemos foi de lá, que é a verdadeira vida, né? A verdadeira vida é a do Espírito. Mas aqui, nesse momento, o que eu estou fazendo? Então, esse despertar, essa percepção, ela nos dá esse questionamento e nos faz ver o mundo de uma maneira diferente. Nós passamos a ter uma percepção diferente do mundo. Então, a gente entende melhor o sofrimento dos outros, a gente entende melhor o progresso da humanidade, que aliás está bem lento, né? Mas aos poucos a gente sabe que vai progredir, que vai evoluir, que nós estamos passando, né, pelo momento de provas de regeneração, por mundo de regeneração. Então é um caminhar lento, muito rápido, por um momento, por um lado, que a gente olha às vezes pelo lado tecnológico, por exemplo, é muito rápido. Mas a parte moral não tem devagar, né, gente? Então é isso a nossa preocupação, né, com essa parte espiritual. Então, existem desafios, né, para o despertar espiritual. Primeiro, nós vamos percorrer um caminho nada agradável, porque nós temos que parar e termos o autoconhecimento, saber das nossas mazelas, identificá-las, não ficar tentando esconder, porque o que a gente vai esconder e de quem? Né? É um fingimento. Então a gente tomar consciência, nossa, será que eu sou ciumenta? Será que eu sou egoísta? Né? E tem um sentimento que a gente recusa admitir que tem, é inveja, que é feio, né? Nossa, tá mais espírita, nossa, tem inveja do outro. Não, que isso, não tem inveja não, né? Aí inventaram o tal de inveja branca. Ah, não, mas essa é uma inveja branca. É inveja. Mesmo jeito, gente, não existe essa de inveja branca, não. Isso aí, então, é só para mentir, é só para falsear uma inveja, né? Mas por quê? E por que eu não admito isso? Porque é feio, né? Acho que dos sentimentos que a gente tem, acho que o pior é esse. E a gente não quer admitir. Ai, fiquei com inveja que a pessoa que vai viajar. Ah, tá com inveja que a pessoa que tem um carro assim, eu não consigo ter. Então, primeiro, é esse aprendizado, né, de ser honesto com a gente mesmo. Eu tenho isso? Tenho. Eu tenho esse sentimento? Tenho. O que eu posso fazer? Como eu vou mudar isso? Né? Saber que a gente tem que mudar, a gente sabe. O problema é como, é começar, é passo a passo. Né? E aí, nós vamos nisso enfrentar muitos desafios. Vamos, e é todo dia. E o despertar da consciência, ele não é só um dia. Num dia só, falar assim, não, hoje, nós tem mesmo, ó. Eu escutei a palestra lá da Alcione, tem mesmo, tem que mudar, tem que tomar essa decisão, então a partir de hoje, pronto. É como se amanhã já tivesse uma outra vida, uma outra maneira de olhar. Não é assim. Não é um passo de mágica também. É aos poucos, é no dia a dia, é aquilo que a gente consegue mudar, mas conscientemente. E frear as nossas más tendências, igual Kardec colocou lá no livro, né? Reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, e o esforço em domar as suas más tendências. Então, o esforço que nós fazemos, ninguém vai nos aplaudir, ninguém vai falar assim, nossa, parabéns, fulano, ontem você não xingou, porque ninguém viu que você não xingou, só você percebeu. Então ninguém vai te aplaudir, não espere isso, não espere elogios, espere às vezes até muita crítica, porque as pessoas falam assim, nossa, mas você tá uma pessoa chata agora, hein? Você não faz isso, você não faz aquilo, você não pode comer
E aí, às vezes, até a pessoa recebe muita crítica, porque ela está realmente mudando. Ela quer mudar, que ela muda a percepção, né, de tudo ao seu redor. E aí, esses desafios, eles são constantes na nossa vida. E quando a gente se propõe a mudar, é igual, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma dieta. Aí ela fica mentindo, né? Eu vou começar segunda-feira. Não, mas ela passar esse feriado, né? Esse feriado a gente come, né? Tá certo. Ainda mais chocolate, né? Nossa senhora, a gente pensando chocolate, né? Aí eu vou começar então, segunda é feriado, né? Não, vai ter um almoço, assim, começar na terça. E vai protelando. Vai se sabotando e vai jogando para frente. Tudo que ela quer fazer, vai jogando para frente. Nunca começa. Aí o dia que ela pensa, vou começar, mas por mim, não pelas outras pessoas, não para o outro ver, mas porque eu preciso, eu quero me sentir bem. Aí ela começa. Aí vem um e oferece uma coisa, vem outro oferece um doce, vem outro oferece isso. Então são desafios. Aí ela vai falando não, mas porque ela já interiorizou aquilo. Porque senão ela vai aceitar, não só uma coisa assim, hoje vai fazer diferença. Amanhã eu começo. Não, aí amanhã aparece outra coisa. Não, vou deixar para depois. Então a pessoa vai se sabotando. É a mesma coisa com o lado espiritual. A gente vai pensando assim, eu vou fazer um estudo lá no centro, começo um curso sobre o Evangelho, sobre o ESD. Mas esse horário, nossa, tá meio difícil, vou deixar para o próximo, lá que aparecer o outro. E vai protelando. Tá precisando de alguém lá, começou um trabalho lá no centro, o bazar está funcionando. Mas não vai dar para eu ir não, vou deixar, depois eu ajudo com outra coisa. E vai passando. A evangelização precisando de evangelizador e não tem. Mocidade precisando de gente e não tem para ajudar. Né? O centro quer implantar um outro trabalho e não tem mão de obra suficiente. E a gente vai largando, vai protelando aqui, vai deixando depois. É a mesma coisa da dieta. Vai adiantar alguma coisa? Não. Vai me tornar uma pessoa melhor? Não. Né? Tem um ditado antigo, né? Eu sou antiga, então eu posso falar. De boas intenções o inferno está cheio. Porque só ficou na intenção. Não teve ação. E essa nossa ação, esse nosso despertar, ele é muito íntimo. E é nosso, ele é pessoal. Então, não é para as outras pessoas aplaudirem, não é para as outras pessoas vir elogiar. É a nossa reforma íntima. Aí, a gente pode pensar assim, mas como que eu vou fazer, alcançar isso? Então, o ideal é que cada um encontre uma maneira que seja melhor. Às vezes, do jeito é para uma pessoa, para outra pessoa já serve de outra maneira. Por exemplo, a meditação. A meditação é um ótimo caminho para o autoconhecimento e para a gente parar um pouquinho, porque a gente vai receber as inspirações ali. E meditação, que muitas vezes acontece, as pessoas acharem que eu ficar quieta sem pensar em nada. Alguém aqui consegue ficar sem pensar em nada? Isso não existe. Isso não é meditação. Isso aí é só lá para aqueles, né? Bem, já estão lá no estado zen, né? Nós não vamos conseguir alcançar isso atualmente. Então, não é meditação, não é não pensar. É pensar coisas boas, pensar coisas que nos elevem, coisas que tragam paz para o nosso coração, para o nosso espírito. Então vamos tirar um tempinho durante o dia, que seja 5 minutos, gente. Vamos começar com 5 minutos. Esquecer o mundo, esquecer tudo ao nosso redor, nos concentrar, nos conectar conosco mesmo, porque nós temos em nós a centelha divina dentro de nós. Nós não precisamos procurar longe, não.
Nós não precisamos procurar em outro lugar. Não precisamos ficar pulando de centro em centro. Ou tomo um passe aqui na segunda-feira, no outro eu vou lá não sei aonde, na terça eu vou não sei aonde, e vai pulando. Eu vou fazer um tratamento não sei aonde, depois eu pulo para... Eu não estou falando que é errado fazer um tratamento, não. O que eu estou falando é que não adianta procurar em outros lugares aquilo que está dentro de nós, que é a centelha divina. Então, o autoconhecimento e a reflexão nos ajudam muito a essa tomada de consciência, porque vai nos acalmar. Nós vamos receber as inspirações do que nós precisamos fazer. E se estamos no caminho certo ou não, isso a nossa consciência vai nos dizer. Né? E nós sabemos que temos o nosso guia espiritual, cada um tem seu guia espiritual. E ele é designado antes da gente reencarnar. Aquele espírito que vai nos ajudar. E ele, obrigatoriamente, é mais evoluído do que nós. Obrigatoriamente. Porque se ele tem a missão de nos conduzir, de nos ajudar, então ele não pode ser nenhum igual a nós. Ele tem que ser superior, para que ele possa cumprir essa missão. O estudo e a leitura, ele nos traz também isso. Boas leituras, lógico, né? Bons estudos, boas leituras. Não adianta só ficar lendo qualquer porcariada por aí também não. Então, bons estudos, com certeza essa casa oferece. Boas leituras, temos ali na frente livros, né? Então, vamos partir para as boas leituras, porque são momentos de reflexão. São elas que vão nos dar um conhecimento maior, vão nos trazer esclarecimento do que estamos aqui, como está a nossa vida. E o que a gente pode já plantar agora, né, para o nosso futuro. Então nós temos também a conexão com a natureza. Vamos nos conectar mais com a natureza, né? Procurar estar mais ao ar livre, junto das plantas. A gente sabe, né, que as plantas elas têm um poder energético muito grande, que nos ajudam, que nos aliviam também das tensões do dia a dia. Andar descalço na grama, é muito bom, gente. Procure andar um pouco mais descalço, para a gente conectar com a energia, essa energia básica que a gente tem. Descarregar as tensões do corpo. Você já viu as pessoas que dão choque uma na outra? Acho que todo mundo aqui já levou choque, né? De alguém. Manda essa pessoa andar um pouquinho mais descalço, né? Falta ela descarregar. É o fio terra. Nós temos essa conexão com a natureza, com a terra, né? Então vamos andar um pouquinho mais descalço. Eu particularmente adoro andar descalço. Então assim, a gente tem que ter essa conexão por causa das energias mesmo. Nesse momento em que a Terra está passando de transição, é muita carga, é muito peso. Os médiuns, principalmente mais os sensíveis, né? Eles percebem isso e eles sentem muito. Uma das coisas que nós vamos falar aqui agora, que é os sinais, alguns sinais, né, que a gente tem desse despertar espiritual. Nós temos os sinais físicos mesmo. Um deles é o cansaço, sabia? Dá um cansaço, porque às vezes a mente da gente já não quer estar mais aqui, né? Então o corpo às vezes sente isso. Só que nós temos, uma das coisas também do despertar espiritual, é estar vivendo o momento presente. Não adianta nada a gente tentar também ficar só lá no futuro, como uma pessoa ansiosa, né? A pessoa ansiosa, ela quer o futuro. Ela quer que as coisas resolvam logo, ela já quer estar pensando lá na frente, já está pensando no mês que vem, o que ela vai fazer, ela já está pensando, está lá na frente. Enquanto que o depressivo está lá atrás. O depressivo está sofrendo por coisas do passado, que ele ainda não se desapegou ainda. E esquece de viver, todos os dois esquecem de viver o presente. Tanto o depressivo quanto o ansioso. Às vezes ele está aqui, agora, aposto que tem muita gente pensando em outras coisas lá fora. Pensando o que eu vou fazer essa manhã, terça-feira, domingo.
Gente, amanhã o pessoal vai lá para casa almoçar, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer? Eu vou na segunda-feira, que é feriado, deixa eu aproveitar, porque terça-feira eu tenho que voltar a trabalhar. Então, assim, não está vivendo este momento que nós estamos aqui agora. Porque a mente nossa, ela divaga. E muito. Tanto é que numa palestra, já foi provado, numa palestra de 1 hora, normalmente a gente retém só 10 minutos de tudo que foi falado. É pouco. Porque a gente não está acostumado. Então, por isso que a meditação ajuda a gente também a centrar, a pensar naquilo ali realmente que nós estamos. Não é ficar meditando também pensando, é isso. Não. É centrar naquilo que nós queremos ali. Sentir o corpo se expandir, sentir a mente ficar mais leve, para que as inspirações possam vir. Isso é importante. E nós temos também, além dessas sensações, né, corporais, os nossos relacionamentos aos poucos vão mudando à nossa volta, aquelas pessoas que a gente vai tendo mais contato, aí você nota, nossa, a pessoa pensa igual eu, olha só a conexão, nossa, eu não sabia que a pessoa gostava de tal tipo de leitura. Então a gente vai percebendo conexões à nossa volta, e aí nossos relacionamentos também tendem a mudar, relacionamentos de amizade, né? Aquelas amizades mais nocivas que a gente tinha, elas vão se transformando aos poucos. E a gente vai percebendo essas conexões. Então, quem está mais ligado espiritualmente, percebe conexões de um assunto aqui, outro ali. E eu achei interessante, porque eu estava conversando com o meu menino justamente sobre essa passagem, um dia lá em casa, sobre esse que é o chamado dia do juízo, né? E na mesma semana me pediram para fazer sobre essa palestra, sobre despertar. Eu disse, olha só aqui, olha lá a conexão, né? Foi uma conversa despretensiosa e, no entanto, logo depois surge a oportunidade. Eu falei assim, olha só o despertar da consciência, né? Então, por isso que eu acho que essa passagem, quando fala, e as pessoas às vezes acreditam que o juízo final seja no único dia, não é. Ele pode ser qualquer dia da nossa vida. Então, o juízo final, que nem é final, né, é uma tomada de consciência, pode ser a qualquer momento e também pode ser dia a dia. Não significa que seja um dia só. Eu vou sair daqui já transformado e vou mudar. Não é assim. É aos poucos, como eu disse. Então aí, a gente vai... Um dia, eu tomei a consciência de que eu tenho que mudar meu tipo de leitura. Tudo bem. Aí eu mudo. Daí um tempo, eu tomo a consciência que eu tenho que mudar meu tipo de música. Porque venhamos e convenhamos, né, gente? Nós estamos um pobre de música, né, ultimamente. Então, a gente tem que procurar músicas mais sublimes, mais bonitas, iguais as que estavam passando aqui. Claro que a gente gosta, né, demais de música popular brasileira. Tudo bem. Mas vamos ver a qualidade dessas músicas. O que essa letra está me dizendo? O que ela está me sugerindo fazer? Tem umas músicas por aí, gente, que pelo amor de Deus, né? Acho que foi vindas diretamente do umbral. Com certeza. Então, a gente começa a fazer essas escolhas, as escolhas melhores para nós, para a nossa vida, né? Para a nossa energia, a energia que gira em torno de mim, que está dentro de mim, a centelha divina, que ela vai girar em torno de mim e outras pessoas vão sentir, outras pessoas vão perceber, vão ver que não é daquele jeito, que é diferente, e aí eu vou me encontrar com outras pessoas também que têm esse tipo de energia. Então a gente vai mudando, vai expandindo, né? É como aquelas ondas mesmo, né? Onda energética que vai de encontro a outra que estiver na mesma sintonia. E aí então, essa sincronicidade de pensamentos, de energia,
vai modificando a gente, a maneira da gente encarar o mundo também. E aí a gente passa também a ser mais intuitivo. A gente pode, às vezes, até coisas corriqueiras do dia a dia, né? Ah, não vou fazer isso aqui não, vou fazer isso, a hora que vê, tá tudo certo, tudo flui. Por que está tudo fluindo? Porque a minha sintonia está diferente. Está uma sintonia positiva, uma sintonia de coisas boas, né? E aí a gente se sente mais útil, a gente quer ser mais útil, a gente quer ajudar o outro. Isso faz parte do nosso despertar da consciência. É uma visão diferente do que é essa irmandade de ajudar o próximo, né? E muitas vezes pode se sentir sozinho? Sim, é um sintoma também. Quando a gente não encontra sintonia. Então, às vezes, nós estamos vibrando numa faixa, e aí, às vezes, você tenta, aí, mas até mesmo dentro de casa, né, com os nossos irmãos, nossos familiares, às vezes tem aquela dificuldade de ter sintonia, porque a gente já está vibrando numa outra faixa. Mas isso não quer dizer que a gente não possa conviver bem. Podemos sim, porque nós já temos esse entendimento. Se a outra pessoa ainda não tem, tudo bem, não chegou ainda o dia da tomada de consciência dela. Mas o nosso dever é a gente estar sempre junto ali, numa sintonia boa, para poder ajudar os que ainda não chegaram. Certo? E aí, eu gostaria só de finalizar, né? Falando que, reforçando mais uma vez, que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora de se despertar. Não é um único dia, não é um único momento. É constante. É um despertar constante. Mas que seja constante, que seja sempre. Não vamos ficar parados, não. Se a gente ficar ali naquele degrau, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que todos nós almejamos. Quero agradecer a paciência de todos e que Jesus continue nos abençoando desde sempre. Eu agradeço muito ao senhor, no nome da casa, no nosso presidente está aqui, Guilherme. Eu que agradeço essa oportunidade. O seu carinho de sua casa, no feriado, prolongado, por estar conosco aqui. Muito obrigado, senhor. E eu acho interessante que, você vê, eu fiz a introdução aqui e falei um pouco do que você disse. A gente nota que isso tem se tornado muito comum no Espiritismo. Diferente das igrejas que pregam apenas a religião, o Espiritismo trabalha para formatar, para tentar melhorar a parte moral da pessoa. Então, o que é apresentado, que está sendo apresentado de uma forma natural em todos os centros que a gente vai, são questões de comportamento, são questões de sentimento. Ou seja, a gente está falando sobre a essência do ser humano. Né? Eu disse no começo aqui que Jesus, se a gente não tiver uma noção clara do que foi a morte de Cristo, em vão ele teria morrido, ele morreu. Em vão. Né? Então, se eu não chamar para mim a responsabilidade pela minha vida, se eu não fizer a minha parte, em vão eu estou vivendo. É como uma criança que vai à escola, não estuda, vai fazer prova, tira zero. Não adianta. E a gente precisa perceber isso. Isso tem um problema, né, gente? Tem um problema grave, né? Porque quando você frequenta aqui o centro e começa a ouvir essas coisas, você tomou conhecimento disso, né? E aí, você botou em prática? Eu tenho um amigo que usa isso, que ele escreveu um livro, chama Sementes de Plástico. Né? Se dá um conhecimento para ele, é uma semente que não vai germinar, não adiantou nada. O mundo, o
planeta Terra, todo mundo tem, todo mundo escuta aí, todo canto tem alguns livros que falam com muita propriedade sobre a mudança de fase na Terra, a mudança do planeta Terra. O planeta Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Isso não é assim, até dia tal, tantas horas, vai ser mundo de prova. Daqui para agora, variedade de iogurte, por exemplo, né? A vista até dia tal, aí você chega lá 11h59, a bola está aí, vou tomar em meia-noite, 1 ano próximo porque ele venceu. Não é assim. Então as coisas vão acontecendo e os primeiros anos, né, as primeiras décadas do mundo de regeneração ainda é permeado por espíritos remanescentes de uma terra anterior, porque, né, na terra que nasceram quando a Terra ainda era um mundo de provas e expiações. Mas muita coisa está acontecendo no mundo, muita coisa está acontecendo no mundo e muita gente não se deu conta, não está se dando conta. Eu tenho um certo receio de falar essas coisas, estou mostrando tempo, tem pouca gente aqui, hoje eu vou me alongar um pouquinho mais. Eu tenho um certo receio de ficar falando dessas coisas, porque para alguns, às vezes isto parece que eu estou desmerecendo outras religiões, e não é isso. Mas outras religiões não apresentam para a gente, não nos esclarecem o suficiente para a gente entender exatamente qual é a nossa contrapartida enquanto seres encarnados. O que a gente precisa fazer? Jesus disse isto há 2000 anos atrás de uma forma muito velada. Ele disse: quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos, né, que ouça. E as pessoas não estão se dando conta que o mundo está mudando. Eu acredito que todo mundo que está aqui é espírita. Se não, né, pode ter alguns aí que não, que às vezes vêm ao centro, mas a maioria acredita que são espíritas. Como espírita, a gente precisa acreditar que a psicosfera do planeta Terra, ou seja, os seres desencarnados que habitam o planeta Terra, muitos deles estão sendo conduzidos para outros planetas, para outros orbes. Foi Jesus que falou que havia muitas moradas na casa do meu Pai. Não é Divaldo Franco ou Tradição Monetária ou outros. Foi o próprio Cristo que nos disse isso aí. Então, muitos espíritos que não têm mais perfil para viver nessa terra que agora experimenta, né, que se aproxima desse novo momento, muitos espíritos não mais terão frequência compatível com a frequência da Terra e vão para outros planetas. A Terra passa hoje por um momento que o planeta de Capela passou há muitos anos atrás. Existe um livro clássico aí chamado Exilados de Capela, que diz que a Terra recebeu os exilados de Capela. Os exilados de Capela foram aqueles espíritos que não podiam mais viver em Capela a partir daquela época, porque Capela estava mudando de fase, mudando de dimensão, deixando de ser um mundo de regeneração para ser um mundo de provas e expiações, para ser um mundo de regeneração. É o mesmo processo pelo qual o planeta Terra passa hoje. E esses espíritos que não podem mais se reencarnar na Terra estão indo para um outro planeta chamado Quirón. Em contrapartida, a Terra tem recebido espíritos de outros planetas mais evoluídos do que a Terra. Muitos
vem de Alcione, do planeta Alcione, que vem para iluminar, que vem para ajudar, que vem para ajudar os espíritos encarnados a melhorarem, né, terem exemplos, melhorar ali a harmonia do planeta Terra. Porque a harmonia do planeta Terra, ela é feita a partir da harmonia de todos nós. A psicosfera do planeta Terra, a egrégora do planeta Terra, é a soma das energias de todos nós. Isso fica fácil de entender quando você, às vezes, vai em uma casa, digamos assim, mal assombrada, que às vezes o pessoal faz, você entra na casa e você sente aquele arrepio, nossa, que lugar ruim. É porque aquela casa guarda as energias das pessoas que moram lá. O mundo é energia. Nós somos energia. Esse corpo que a gente ostenta, isso é só matéria. A nossa essência é energia. Esse próprio corpo material é enraizado por condutos energéticos. Nós temos um corpo energético que dá vida para esse corpo físico. E é a energia e a vibração que diz quem nós realmente somos. Quando eu digo isso, eu digo assim: nós somos tão bons quanto é a nossa capacidade de amar, de perdoar, de ter empatia com aqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes as pessoas que mais precisam da gente são aqueles que estão dentro da nossa própria casa. O marido, o filho que você não consegue conviver com ele, porque ele trouxe consigo o resgate do grupo espiritual que reencarna junto, né, ao longo dos séculos. Nós pertencemos a grupos espirituais que se revezam, encarnados e desencarnados, mas caminhamos juntos ao longo dos séculos, dos milênios. Aqui numa reunião mediúnica nossa, nós recebemos um espírito que a última encarnação dele esta encarnação a que ele se referia, que ele já está numa posição melhor, foi no ano de 999. 999. E ele morava em Roma. Ele descreveu a cidade de Roma naquela época, falando com detalhes, né? E ele hipnotizava as pessoas. Ele contou, ele veio ali naquela reunião para se desculpar com uma das pessoas que estavam ali, que foi vítima dele. Naturalmente, o perdão da pessoa não importava mais, não era mais necessário para ele. Ele queria se desculpar com ela, né? Ele queria se desculpar. Né? Então ele veio aqui para falar de mil anos atrás. E quando dois espíritos se reencontram depois de 1000 anos. Olha que coisa fantástica, não é? Então, assim, para nós que estamos tendo acesso ao conhecimento, nós temos que colocar em prática, porque Alcione foi criteriosa ao dizer que de boa intenção o inferno está cheio. Não adianta eu vir para aqui, eu ouvir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso, aquilo outro, mas cadê? Não adianta, gente. A gente precisa colocar em prática aquilo que a religião coloca para nós, nos coloca. Quando eu digo religião, eu digo aquilo, eu me refiro à religião na expressão da palavra. Religião quer dizer religação. A religação do homem com o seu Criador. Isso que é religião. Então, nessa tarde de hoje, a gente possa meditar sobre essas coisas, né? As crianças estão chegando. Vamos pedir a Deus que nos ampare, que proteja todos nós, que essas crianças possam crescer em lares cristãos, né, lares acolhedores, que levem até elas o carinho de uma família, o amor de um pai, de uma mãe,
a luz. Que todos nós nesse instante também possamos fechar os nossos olhos e pedir ao Pai que ampare, que proteja todos aqueles que vêm à nossa mente nesse instante. Esposa, marido, filhos, tios, avós. Pedir ao Pai também que proteja as nossas casas, que as nossas casas nos amparem depois de um dia de trabalho, que elas sejam para nós o nosso refúgio. Vamos pedir também a espiritualidade que fluidifique essas garrafas de água aqui apresentadas, representando a nossa fé e a nossa certeza de que a espiritualidade colocará em cada uma delas o remédio que a gente precisa para as nossas doenças materiais e principalmente as espirituais, que elas possam despertar em nós a consciência, né? Que esse despertar de consciência seja uma realidade na nossa vida, que a gente possa ver a vida com os olhos do nosso coração, com os olhos de Deus. Que assim Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare nessa tarde de hoje. E assim seja.